Vocês esperam alguma coisa no sentido assim, de repente a cassação, o afastamento do vereador da casa deles? Olha, conforme eu tenho conhecimento do regimento da Câmara Municipal de Sorriso, o decoro parlamentar já passou da hora de isso acontecer. Só não aconteceu se tivesse uma Câmara equilibrada. Eu digo assim, 5 vereadores, 10 vereadores tivessem 5 de uma bancada e 5 de outra, isso já estaria acontecido. Mas como hoje tem 8 vereadores da oposição e 2 da situação, isso não aconteceu. Não aconteceu porque isso não é uma briga de vereadores, é uma briga de grupos políticos. Tomou uma dimensão muito grande e eu diria assim, tem muitos vereadores não preocupados para fazer o voto que ele recebeu, a vontade do povo. E algumas pessoas que financiaram a campanha de alguns vereadores na retaguarda, cobrando esse tipo de atitude. Mas independente do maior número de vereadores, o regimento interno tem que ser cumprido. Existem leis, existem assessoria jurídica na Câmara também para isso. Infelizmente, eu já fui vereador. Foi muito claro nas votações das contas do prefeito. O próprio vereador Chagas falou que o voto não foi técnico, foi voto político. Isso está esclarecido. No entanto, entraram com denúncia do Ministério Público, foi ao Judiciário, e o Judiciário derrubou isso daí, está mais próximo. O que fizeram? Revogaram a reprovação das contas para quê? Para voltar tudo de novo e para reprovar de novo as contas. Qualquer cidadão pode ver isso. Isso significa então que existe impunidade? Eu não digo que existe dentro da Câmara, pelo menos até hoje, a não ser que se tome providência amanhã, então, eles têm a certeza da impunidade. É isso que está acontecendo. O plenário é soberano. O regimento interno fala assim, tem as leis lá, tem a questão do decoro parlamentar, mas fala assim, o plenário é soberano. 10 vereadores que votam, a maioria define. Se for a coisa errada ou certa, define. É o voto dos vereadores em plenário que é soberano. Então, esse é um problema e eu acredito muito hoje nós temos observatórios da sociedade organizada, amigos de Sorriso, fizeram baixo-assinado. Então, eu fico feliz e a imprensa tem mais força, é isso que eu preciso hoje. E eu digo assim, no relato agora aqui que eu dei, vocês podem procurar as pessoas que estão envolvidas para ver se elas podem falar a mesma coisa, que eu digo assim, é tipo o dono da agência de publicidades, algumas outras situações. Só estou falando assim, dando algumas dicas aqui que seria o caminho correto de fazer. Agora, eu não sei se isso vai acontecer, né? Santinho, na sua opinião, essa demora da mesa diretora em tomar providência compromete os vereadores que compõem essa mesa diretora? Já deviam ter tomado providências? Eu digo assim, eu não queria estar na pele do presidente atual. A pressão é muito grande. A pressão que ele deve estar sofrendo, conheço o Luiz Fábio, é muito grande por parte das pessoas envolvidas que estão dentro da Câmara e os que dão o suporte na retaguarda desses vereadores envolvidos. Então a minha preocupação é muito grande. Eu até imagino a pressão que ele está sofrendo em relação a isso. Mas eu acho que ele tem que tomar uma postura, ele tem o apoio da comunidade, ele tem apoio da sociedade e, no mínimo, eu recebi um ofício para depor se as gravações são clandestinas ou não. Em primeiro lugar, que as ligações não são clandestinas, foi eu gravei e eu sou interlocutor, tenho firmeza disso, por equipamentos do Ministério Público da HE. Então não tem. Outra, deveria já ter se montado uma CPI. O problema é o seguinte, não fui eu que falei o nome de alguns vereadores que estão envolvidos e foi falado por um vereador que foi envolvido no assunto. Mas, no mínimo, teria 5 vereadores com os nomes dentro desse acontecimento que foi citado. O presidente não pode fazer parte do CPI. Primeiro, o secretário não pode fazer parte. Isso é o regimento interno que fala. O regimento interno que fala. Sobraria quem? Sobraria 2 vereadores, que é da situação, e um da oposição. Montaria uma CPI dessa, ela ia apurar os fatos, ia punir e afastar os vereadores. Mas não é essa a vontade do grupo, da maioria desses 8 vereadores que faz parte da oposição. Secretário, o presidente da Câmara disse que não tomou nenhuma decisão em relação às gravações, porque
não há legitimidade dessas gravações. E disse que convocaria o senhor e o advogado Zilton para ir à Câmara dar satisfações sobre estas gravações. O senhor iria se recebeu esse convite? Eu quero dizer que eu já recebi o convite e vou lá e vou prestar esclarecimento. Mas eu estaria muito mais feliz se tivesse constituído uma CPI e eu já fosse falar para estar apurando os fatos. Isso não passa do enchimento de linguiça. O que eu vou falar? Se a gravação é legal ou ilegal? A gravação é legal, eu estou falando, fui eu que gravei, eu sou interlocutor da coisa. O negócio já rodou no estado, no município. As provas estão aí. O pedido de propina já teve, já rodou o estado inteiro. Essa banquinha não quer ver, já tinha que ter se criado sim a CPI. Secretário, o senhor salienta que o senhor gravou Jaburu, o senhor gravou Chagas Abrantes. Os demais nomes que acabaram se envolvendo ou por serem correligionários partidários dos envolvidos ou não, o senhor diria nesse momento que eles estariam, digamos assim, envolvidos de forma inocente nesse processo? Olha, eu diria assim, as gravações do vereador Chagas e as gravações de Jaburu, eu fiz parte. Da gravação da Rosiane, eu não gravei a Rosiane. Foi o doutor Zilton que gravou a Rosiane. Com equipamentos também que eu vi, eu estava junto no momento que o pessoal veio da GAECO instalar os equipamentos. Como a Rosiane vinha conversando com o Zilton e pedindo isso daí, agora sim, o Jaburu negociou, vinha, falava o nome de todos os vereadores. Falava do vereador Chagas, do vereador... Eu não falei nunca da vereadora Marisa, da vereadora Chacrinha, que o Jaburu pediu para eles. Eu não gravei o Jaburu, eu gravei o Jaburu e o Chacrinha, eu não gravei a Marisa e não gravei o Chacrinha. Quem falou nas gravações foi o vereador Jaburu. Ó, Chacrinha é isso, Marisa é aquilo. E ainda eu questionei ele em umas gravações, eu falei assim, mas isso é um absurdo, Jaburu. Ele falou assim, seu prefeito anterior... Isso está na gravação, não veio a público, mas está na GAECO, isso eu me lembro muito bem. Seu prefeito anterior, eu pedi 200 mil, quem dirá esse que é da oposição? Era da minha bancada. Então é coisas absurdas, porque eu digo assim, isso tem que vir à tona e ser esclarecido para a comunidade de Sorriso, e vai vir. Eu tenho certeza que nos breves dias o Ministério Público, agora a pergunta, voltando à pergunta que o senhor fez do Luiz Fábio, eu acho que ele também, embora as pressões tenham muita dúvida na cabeça dele, em questão das tomadas, ele quer ter que tomar uma decisão certeira, certa. Ele está aguardando o Ministério Público para tomar esse posicionamento e aguardando o Ministério Público oferecer essa denúncia para ele tomar as providências. Eu imagino que seja isso que ele está aguardando. Muito bem, deputado, o secretário de Segurança está divulgando primeiramente os fatos para a imprensa estadual. Foi assim com o assessor jurídico, que falou primeiro que é o Centro América, depois com as gravações, e hoje, novamente, esse caso saiu ontem na imprensa estadual, e só agora que a gente foi convocado. Eu diria assim, eu vou falar por mim, por minha pessoa e não por demais fatos que têm acontecido. Por eu ter ido protocolar esse documento no Tribunal de Contas, como vocês receberam, que foi sexta-feira, eu informei que eu estaria fazendo essa denúncia. Automaticamente, tinha um jornal, eu saindo da ouvidoria, encontrei um repórter chamado Theo, já me aguardando na ouvidoria do TCE. Mas assim como o senhor recusou as entrevistas aqui localmente, era uma posição também que o senhor poderia ter tomado. Não, mas o negócio é o seguinte, eu vou te falar, Raquel, com todo respeito, é que eu falei, eu não gosto, eu falei que eu ia entregar documentos para você, como todo mundo, assim que eu tinha os protocolos. Eu quero dizer que eu não tinha todos os documentos, todos os encaminhamentos. E assim que encaminhado, é lógico, como eu estava na capital, favoreceu primeiro sair a nível estadual. Tá? E assim eu fiz quando cheguei em Sorriso e protocolei anteriormente, para vocês se interarem o que estava, o que não estava. Eu me coloco à disposição para poder estar